Olá! Quais são os benefícios da terapia de casal? Hoje eu vou falar sobre esse tema, que está dentro de uma série. Se você não assistiu os outros dois, vão lá e assistam. É sobre casais, sobre terapia de casal. Hoje eu vou falar sobre os benefícios, né? O que a gente leva para casa quando a gente faz a terapia. Eu sou a psicóloga Rose Guedes, aqui do Instituto Flouir, e vou falar sobre esse tema hoje. Quais os benefícios da terapia de casal? Se você já fez terapia, se você pensa em fazer terapia, ou se você nem está pensando, mas precisa se apropriar de algum desses benefícios que eu vou citar aqui, procure ajuda, né? Tem vários terapeutas de casal. A gente sabe que hoje a terapia de casal pode ser tanto online quanto presencial, né? O nosso conselho, ele regularizou isso, então não existe mais distância para fazer terapia, nem individual, nem de casal. Eu vou falar por tópicos para ficar bem claro, né, para quem estiver me ouvindo. E se alguém tiver dúvida, pergunta, deixa lá nos comentários, se inscreve no canal e continua nos assistindo aqui, que eu vou falar bastante sobre esse tema. Tópico 1. O que melhora na terapia? Primeiro tópico, melhora na comunicação. O que eu mais percebo aqui é que as pessoas têm dificuldade de se comunicar, dificuldade de ter uma comunicação assertiva, né? Os casais, eles costumam ter uma comunicação passiva-agressiva, né? Ou passiva, ou às vezes agressiva, né? E quando chega na agressividade, na comunicação agressiva, as crises começam a aumentar. Então, esse é o tópico 1. Benefício número 2, enriquece a busca por comportamentos positivos. O que isso significa? Na terapia, a gente desenvolve o casal para entender que os reforçadores são importantes. Porque na correria do dia a dia, a gente esquece de dizer pro parceiro do que a gente gosta, né? Do tipo, me sinto feliz quando você me ajuda a estender a cama. Me sinto feliz quando você cuida da louça. Me sinto feliz quando as tarefas são divididas. E na terapia, a gente reforça esses comportamentos de colocar as nossas emoções e expressando o que a gente gostaria que continuasse acontecendo. 3. O terceiro benefício, melhora na avaliação das crenças sobre o que é o relacionamento. Não é incomum, né, a gente trazer da nossa família de origem ideias sobre relação. Então, como são dois seres educados por famílias diferentes, cada um traz a sua crença, a sua ideia sobre como é um casamento e como é um relacionamento. A gente não precisa nem seguir o que um aprendeu, nem o que outro aprendeu. A gente precisa construir uma forma de ser casal juntos. E as crenças e as atribuições de significados sociais sobre o que é o casamento hoje, elas acabam perturbando, né, os casais quando não acontece. Por exemplo, né, casais só podem sair de casa juntos, né? O marido ou a esposa ou o parceiro não pode ter amigos, né? Isso são crenças e ideias atribuídas socialmente para a gente, porque não tem sentido. Quando a gente entende que o casal consegue ter maturidade para desenvolver essa capacidade de entender que se o outro estiver feliz, isso também traz felicidade para a gente, os casais conseguem se entender melhor. Porque não é porque a gente ouviu que isso é o certo que a gente tem que fazer dessa forma. Então, são situações e benefícios que a terapia atribui ao casal. 4. Desenvolvimento de habilidade de resolver problemas, né? Porque não é incomum os casais terem dificuldade de resolver problemas simples do dia a dia. Exemplo, quem que vai levar as crianças para a escola? Como vai ser esse combinado, né? Normalmente, um dos parceiros toma a frente de fazer, sem antes consultar ou combinar com o outro, né? Questões financeiras também são temas bem polêmicos, né? Porque as pessoas, às vezes, não mostram a vida financeira um para o outro, como se isso fosse um segredo. A pessoa, às vezes, eu sempre brinco quando eu atendo casais, que a gente mostra a nossa parte mais íntima para o parceiro, mas não quer mostrar a conta corrente. Isso não faz sentido nenhum.
casamento é intimidade, e a gente precisa saber, a gente precisa estar conectado, porque as primeiras crises no casamento são as financeiras. E se a gente não aprende a resolver esse tipo de problema, isso passa a ser um problema para agregar outros. 5. O quinto benefício da terapia de casal é a mudança do comportamento nas relações. Por exemplo, né, já aconteceu aqui, né, de casais chegarem e não tá com uma vida sexual ativa, né, porque tem filho pequeno, porque trabalha demais, porque um dia um tá com dor de cabeça, outro tá cansado. Como a gente começa a trabalhar essas questões, né? A gente marca dia para isso, né? Às vezes pode parecer de antemão um pouco mecânico marcar o dia para fazer sexo, mas às vezes é necessário, porque com o filho pequeno, com o trabalho pesado, a gente precisa organizar a rotina para que isso aconteça. E aí essas mudanças de comportamento que na terapia o terapeuta vai colocando, né, ideias com o casal, isso melhora esse ponto. 6. Alivia e soluciona problemas sexuais, né? A gente entra nesse ponto também. Porque quando a gente pensa que a diferença entre dois amigos que se gostam de um casal é o sexo, né? Então a gente tem que sempre pensar, quando a vida sexual do casal está comprometida, isso é um sinal de alerta. Então a terapia ajuda a melhorar e aliviar essas questões. Porque pode ser que a gente descubra juntos que a questão da vida sexual não ativa está ligado a uma questão fisiológica de algum dos parceiros, né? E aí, junto, a gente vai descobrir isso. E se não for, a gente tem que tentar entender se são questões cognitivas, comportamentais ou até mesmo essa questão de tempo, de não combinar o tempo para isso. 7. Melhora a dependência emocional. A gente vê, é muito comum a gente ver um parceiro dependente emocionalmente do outro. Quando a gente não percebe que a gente tem que o casamento é uma parte da nossa vida, ele não é a nossa vida toda, isso fica pesado para algum do parceiro. O ser humano, né, de forma geral, ele tem alguns pilares de saúde, e esses pilares são importantes. A nossa vida profissional é importante, a nossa vida com os amigos é importante, a nossa vida com a família de origem é importante e o nosso casamento é importante. Então, a gente precisa equilibrar isso e ter claro como o afeto pode ser presente nessas relações e não só no parceiro ou na parceira. 8. Reestrutura padrões de pensamentos disfuncionais. Essa eu gosto muito, né? É um benefício importante, porque atribui aquelas situações em que eu penso, ele deveria, né? Por exemplo, ele deveria tirar a cueca do banheiro. Ele deveria não colocar a toalha molhada na cama. Ele deveria é um pensamento automático meu, disfuncional. Se eu me comunicar de forma mais clara, isso é uma coisa que diminui. E quanto mais na terapia o terapeuta dá ferramentas para esse casal, melhor fica. Porque às vezes a pessoa não faz por distração, por esquecimento, não necessariamente para provocar o outro. Só que se eu tenho um pensamento disfuncional, eu entendo que está sendo para me provocar. Só que não, o mundo não gira em torno do meu umbigo. 9. Busca da diminuição progressiva dos conflitos destrutivos. Esses é um benefício bem importante. Quando o casal chega a ponto de se agredir com palavras de baixo calão, é muito triste. E a gente precisa diminuir a frequência disso. E às vezes diminuir a frequência é fazer combinados de que todos os problemas que acontecerem durante a semana vão ser discutidos na sessão. Eu já fiz isso várias vezes. Às vezes as pessoas não sabem falar as próprias necessidades e agride o outro, e é uma coisa fica bem triste quando a pessoa chega a falar palavras que ofendem, né, o outro, para realmente ofender o outro e ferir o outro. E na terapia, esse é um dos benefícios. A gente faz combinados de que a gente vai resolver os problemas aqui, e aí, com o terapeuta sendo moderador, a gente consegue melhorar essa comunicação. Benefício 10.
trabalha questões relacionadas à infidelidade. Esse é um dos benefícios que a gente trabalha mais pro final da terapia, a não ser que esse seja um tema de começo, né, que seja a queixa principal dos pacientes, mas é um tema que a gente sempre toca nesse assunto, porque não é incomum, quando o casal está frágil, esse tipo de situação acontecer, né, e aí a gente traz muito o ponto de vista do perdão, do que é possível e do que é provável, e ajuda os parceiros a flexibilizar essa ideia de que traição é algo muito ruim, porque isso também tem atribuição de significados sociais, né? Porque como eu vou... Às vezes a pessoa até pensa que quer perdoar, mas não perdoa porque o que os outros vão pensar dela, o que os outros vão dizer, como é que a família vai olhar para ela, como se realmente isso tivesse um peso, né? Então, esse é um dos benefícios da terapia de casal também. Se você gostou dessa série de vídeos, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa sugestões de tema. É um tema que eu gosto de falar, é uma coisa que é um dos trabalhos dentro da minha área que eu mais gosto, e estou aqui à disposição para responder as perguntas. Até mais!